Boa tarde. Sábado sim, entramos em sua casa com mais um programa Debate Internacional para juntos vermos a lupa que acontece na conjuntura internacional e que direta e indiretamente acaba afetando o nosso país. Desta vez, mais a leste. Mais uma vez, contamos com convidados de luxo, na quais passo a saudar desde já. Vou começar com o J. Matemolene. Boa tarde. Boa tarde, embaixador. Muito obrigado por gastarem o seu tempo, a sua participação em assistir aqui a mais um debate e ajudar-nos aqui a trazer aquilo que é a nossa visão sobre o que acontece no mundo. Obrigado. Muito obrigado. José, por favor. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, José Matemolano, colega aqui do painel. E obrigado por cá me terem e espero fazer uma boa contribuição. Bem, muito obrigado, senhores. Sinta saudades aí também de casa e é tempo sim de olharmos aquilo que marca a conjuntura internacional e, como sempre, vamos olhar para estas tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Gazprom reduz gás natural para boa parte dos países europeus. A Gazprom informou também que não está a fornecer ou não consegue fornecer a todos por conta mesmo destas restrições impostas pelo Ocidente, assim podemos também declarar. E José, eu quero começar exatamente com você. Este assunto... Matemolani, desculpa, estou aqui a trocar os nomes. Eu quero trazer a Gazprom. Seria este uma arma que a Rússia estaria a usar para poder atingir diretamente os países da Europa que, em particular, dependem sim do seu gás? Bom, de facto, esta questão tem que ver com aquilo que se tem propagandeado, né? Faz parte daquilo que é a ideia narrativa do mainstream, de que a Rússia está a usar os seus recursos como armas. Aliás, o Macron disse ainda ontem que a Rússia estava a levar a cabo uma guerra mundial híbrida, não é? Usando a questão do gás, não é? A informação, os seus recursos naturais como arma contra o mundo inteiro. Mas é interessante que se esquece automaticamente que quem começou a usar os seus recursos como arma de guerra foi o próprio Ocidente. Portanto, o Ocidente começou com um bloqueio, digamos, do SWIFT, né, do sistema bancário, o dólar, portanto, as tecnologias, que na aeroespacial e tudo mais. E até, quer dizer, a questão da logística global. Portanto, não se percebe como é que hoje é a Rússia que usa os seus recursos como arma híbrida. Agora, indo em concreto na questão do gás, quer dizer, é de espantar-me, quer dizer, esta incapacidade de percepção de causa e efeito, né? É que o gás fornecido à Europa é um gás fornecido pelo gasoduto e há turbinas, há máquinas que precisam de funcionar para que esse gás seja fornecido. Quer dizer, as máquinas têm o seu período de serviço, têm o seu período digamos, de manutenção. Sim, não é? Precisam E sempre foram este processo sempre ocorreu de ano após ano sem que houvesse nenhum problema. Mas desta vez, quer dizer, pelas sanções impostas, há dificuldades em colocar, quer dizer, em fazer a manutenção e em trazer de volta a máquina, digamos, já reparada, segundo a Europa, quer dizer, já reparada no Canadá. Portanto, a falta de gás, a redução da fornecimento de gás à Europa é por uma causa, quer dizer, objetiva, é técnica. Não há aqui nenhuma questão política, e tanto mais até que nos 50 anos ou mais que a Rússia fornece gás à Europa, nunca houve uma única vez que a Rússia tivera, digamos, parado de fornecer o gás, que usasse isso como arma. Portanto, é difícil de perceber esta conexão. Mas, como sabemos, como tenho dito sempre, o Ocidente sempre conta com mentes menos atentas, não é? Aquilo que é o desenrolar da história, dos conflitos e por aí fora. Muito bem. José, tivemos aqui, aliás, estamos a ter a Rússia aqui comportando-se meio que como o Ocidente já vinha gritando. No início desses conflitos, dizia, não, vamos vetar tudo o que vem da Rússia, incluindo até em parte o próprio gás. No entanto, a mesma Europa já se faz sentir, já sente esta ação de parte da Rússia de vetar este mesmo gás, pelo menos não a 100%. Pronto, eu acho que o Ocidente está a ser
a ser o Ocidente, e diria nesse caso a Europa, neste caso, que é particularmente a que está a se ressentir sobre este efeito da diminuição do gás e do petróleo russo canalizado. Por conta de que o braço executivo da União Europeia, liderado pela senhora Ursula von der Leyen, anda a reboque daquilo que são interesses norte-americanos, quando acima daquilo que são os interesses dos Estados-membros. Anunciaram-se, portanto, cortes muito grandes, ou seja, pôs-se a carroça à frente do boi, a senhora Ursula von der Leyen anunciou esses cortes, essa diminuição, mas, contudo, não se consultou aquilo que eram as reais necessidades do país. E nós temos logo países em perigo, como a Alemanha, a maior economia, tivemos países como a Bulgária, a Turquia, não a Turquia, a Polónia e a Hungria. E de seguida tivemos também a Itália. Os pronunciamentos da senhora von der Leyen diziam umas coisas, os outros pronunciamentos dos economistas e dos tecnocratas sugeriam outras coisas. Ou seja, nós tivemos umas sanções que foram aplicadas a algumas refinarias que trabalhavam com combustível russo, por exemplo, na Itália, que na altura refinava 40% e também recebia gás por esses 50% da Rússia, mas que por causa de algumas sanções, algumas praças financeiras, que já não se podia assegurar nada que vinha daquela refinaria, se a memória não me trai, está na Sicília, ela teve de passar a produzir agora 100% do gás russo, que praticamente é um tiro a sair pela culatra. Agora também houveram medidas que a senhora Ursula veio aqui muito abertamente dizer que havia uma militância por parte da Rússia usando gás como arma, e para que se fizessem cortes. Na verdade, os Estados-membros começaram a discordar e começaram a dizer que não foram consultados. Fiquei surpreendido que Espanha, por exemplo, um país que só recebe 10% do gás russo, disse que não foi consultado e que não havia de pôr o interesse nacional da Espanha ou dos cidadãos espanhóis neste inverno que está por vir, por ele por ar, para poder seguir aquilo que são as intenções de Bruxelas. Portanto, nós conseguimos ver que isto está a acontecer na Alemanha, isto está a acontecer também na Itália. Agora tivemos a Hungria a ir assinar um mega deal agora com a Rússia. Há pouco tempo o ministro de Negócios Estrangeiros esteve na Rússia e fechou para cerca de 1000 metros cúbicos de gás para poder aumentar aquilo que são as suas capacidades de reserva. Então temos alguns países em rebelião. Não poderia haver trânsito russo, e temos a Estónia agora a ser a maior produtora de petróleo a fornecer a Polónia, e a fornecer a alguns outros Estados europeus. A Estónia é um país pequeno e não é conhecido por ter reservas de petróleo, mas agora está a fornecer estes países todos, incluindo a Bulgária, e este combustível russo que está a passar em trânsito, e a Estónia está a fazer este fornecimento, agora está a fazer fornecimento até para o combustível que se queima na Arábia Saudita. Então podemos ver que existe, como vamos dizer, duas correntes de pensamento, e que existe alguma urgência por parte, como bem estava a dizer o meu colega Amato Mulano, por parte de quem está a controlar a narrativa, em acelerar e em fazer cada vez mais barulho de que a Rússia está a levar este assunto por conta de querer usar o petróleo como uma guerra. Então, como já está a haver essa pequena cisão e a narrativa começa a ruir-se, a corroer-se um pouco por dentro, existe a tentativa de fazer isso. Essa é a minha humilde opinião. Muito obrigado. Eu sinto que tem uma opinião também, por favor. Não, de facto, eu gostaria de recordar aos telespectadores, aos internautas, da grande, digamos, publicidade feita pela União Europeia, por Bruxelas, quando tudo isto começou, a dizer que tinha um grande plano, que não tinham medo das sanções russas, da resposta russa, porque Bruxelas tinha um plano para resolver o assunto do gás. Exato. Então, ficamos a saber hoje que o plano é simplesmente o corte, a redução do uso em 15%. Portanto, não sei quem, quer dizer, e já percebemos que há
que há discórdia dentro da União Europeia. Tentaram agora chegar a um acordo mais ou menos com isso, mas tem a Hungria que não aceita este coisa, tem a Espanha e Portugal que também não aceitam, porque o grosso do combustível, do gás, coisa que eles recebem é mais da África do que da Rússia. Portanto, eu penso que isto é um dado que devemos ter em conta, porque, quando queremos perceber sobre a seriedade daquilo que a Europa parece aqui a dizer. E mais, em relação ao uso de recursos como armas, também de recordar que a Airbus é fornecida, depende em 65% do titânio russo para produzir aviões. E a Rússia até hoje não cortou o titânio, nem reduziu a coisa. Portanto, é um ponto muito forte, um ponto muito sensível de ataque, quer dizer, à Europa, à indústria aeronáutica europeia, como resposta até às imposições, quer dizer, às restrições europeias à mesma área industrial, quer dizer, à indústria aeronáutica russa. Então, em linhas gerais, estamos a ter uma Europa dividida agora, uma União Europeia em particular dividida, porque estamos a ver um discurso comum no início dos conflitos, pelo menos nos dois primeiros meses, o discurso era nós vamos sancionar a Rússia. No entanto, já se nota hoje que quem estava a dizer isso, hoje as nações que apareceram a dizer isso, são as mesmas que hoje já dão um pé para trás, afinal de contas já perceberam que necessitam em grande parte da própria Rússia, como deu o exemplo agora, a aeronáutica europeia pode parar se a Rússia vetar tudo. Exatamente. Portanto, isto é de se esperar. Portanto, Bruxelas agora, quer dizer, a União Europeia está a passar por um período de prova muito sério, não é? Portanto, eu penso que no fim do dia cada governo tem que procurar salvaguardar os interesses daquilo da sua nação, não é? Do seu povo. E não sei até que ponto, de facto, a Europa irá resistir a esta avalanche. E a começar mesmo pela Alemanha, porque economicamente esta situação do preço do gás, e não só o preço, a inexistência, a escassez muito grave do gás, poderá levar a convulsões sociais muito fortes. Já agora, na Alemanha, dados indicam que os alemães já estão a usar aquilo que são os seus savings, as suas como é que se diz? As suas reservas, não é? Para poder manter aquilo que é a estabilidade, digamos, o conforto, não é? De vida habitual. Portanto, quando estas reservas se forem, penso que não estarão longe as manifestações sociais. Tanto mais que temos aqueles 3 ou 4 governos que caíram, não é? Que tombaram, que é um efeito adverso àquele que eles esperavam, porque esperavam que tombasse o governo de Putin. Mas temos esta situação aqui. Eu só queria acrescentar uma coisa que escapou-nos aqui e que eu vinha pensando, mas depois foi na reflexão, falhei, que acabamos esquecendo, que é a questão da como bem pôs a Presidente da Comissão Executiva da União Europeia, ela disse que está-se a fazer uma guerra, a Rússia está a fazer uma guerra usando energia contra o mundo todo. A minha visão do mundo é muito maior do que somente o Ocidente. A Rússia acaba de fechar um acordo agora com o Irão, estimado em 40 bilhões de dólares para um pipeline que poderá produzir qualquer coisa como 70 bilhões de dólares e a fazer uma divisão daquilo que são os mercados de combustível. Está a fechar agora um com a China e vem mais outro, terceiro a ser anunciado. Está agora a abrir linhas de fornecimento para o Brasil e para o México, aliás, dos Estados Unidos e agora para a Arábia Saudita. Portanto, a definição do mundo dos ocidentais não pode ser só a definição do campo deles. Esta é uma coisa que está acumulada. O que acontece conosco acontece com o mundo, o que acontece com o resto não acontece com o mundo. Então, era mesmo queria chamar a atenção e até serve para os governantes africanos para perceberem quando fazem acordos, quando lidam com os europeus, como é que eles pensam, qual é a perspectiva deles daquilo que é mundo, daquilo que é importante e daquilo que não é. Muito bem, e falou aqui, citou o Brasil, eu acho que vai ser a deixa para introduzir este outro tema. A Ucrânia acusa o antigo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, de promover
de promover a Rússia, neste caso, promover, estar a favor dos ataques à Rússia, ou, como se diz aqui, propaganda pró-russa, essa é a palavra certa. Estas palavras surgem depois que Lula da Silva, numa das campanhas, ter dito que o presidente ucraniano é tão responsável pela guerra, tal qual Putin. Por conta disso, foi incluído nesta lista, onde aparece como o único brasileiro a ser apontado o dedo como a favor ou pró-russo neste conflito. Matimulani, como vê estes dizeres de Kiev? Bom, eu, na verdade, ia corrigir o Lula, dizer que não é o Zelensky tão, digamos, culpado desta guerra contra Putin, como seria Biden, não é? Tão culpado por esta guerra como Putin, porque a Ucrânia não tem voz nenhuma nesta história toda, desde que começou. A Ucrânia é um ator passivo, não é? É por isso que temos o conflito na envergadura em que está. E em condições normais, se Zelensky fosse realmente um ator legítimo, né, e dono da sua palavra, e percebesse aquilo que são os interesses da sua nação, já se teria sentado à mesa, né, com a autoridade para terminar este conflito, porque o fim do conflito é claro, está claro para todos. Quer dizer, isto o poderio militar russo é incomparável ao ucraniano, e ainda que o Ocidente esteja a fornecer equipamento, mas quer dizer, os ganhos territoriais é que no final do dia ditam quem é quem. Não é? Quer dizer, pode estar na mídia, nos holofotes, a falar muita coisa, mas o que conta é quanto espaço, não é, o seu oponente, o seu inimigo, digamos, tomou de si. Né? Portanto, e, agora, esta questão, de facto, desta polémica do Zelensky, que ele tenta levantar, eu penso que não tem nenhuma... Uma vez que se assume que o Zelensky não tem autoridade, não é legítimo como político, como governante, então logo não faz sentido. Estamos perante mais falácias para ver se cria alguma coisa, não sei. É basicamente isso, quer dizer, o Zelensky está habituado a ganhar, quer dizer, o grande espaço dele é o espaço mediático. Ele é um cómico, é um comediante e tudo mais. Ele sabe trabalhar com informação, mas o que acontece é que, de facto, até a informação, quer dizer, as pessoas já estão a fartar deste espetáculo, desta farsa. Só para dar um exemplo, agora a República Checa começou já a retirar até as bandeiras ucranianas de seus edifícios, não é? Portanto, já se está farto disso. E eu penso que o tempo, neste momento, não é aliado de Zelensky. E, como disse, a Rússia também não está, já deixou claro que não vê nenhum indícios, não vê nenhuma base para o início de conversações com Kiev, porque Kiev, de facto, continua contraditório, ainda não é dono daquilo que é o seu coisa. O que vai acontecer, e o que vamos ver nos próximos dias, é o alastramento, a ampliação do teatro geográfico da guerra. Portanto, os objetivos de libertação só de Donbass já passam, quer dizer, digamos, para além da linha da frente, quer dizer, mais próximos de Kiev. Não é? É o que resta. Certo. José, por favor. Eu estou em consonância com o Matimulani, mas vou tecer algumas coisas que para mim chamaram a atenção, que são alguns pareceres ou decisões que tem tomado o presidente Zelensky nesses últimos dias. Olha, atacar o líder da oposição num país como o Brasil, para mim parece estar a ser um desespero para um líder que está portanto, em guerra, e que, como está em guerra, a gerir teatros operacionais estratégicos críticos para aquilo que é a sobrevivência da sua nação, deveria ter muito o tempo não para seguir tudo que passa na mídia, até o que foi dito do ponto de vista da eleição do Brasil. Mas pronto, isso também parte do facto de que na América Latina a narrativa que o Ocidente tentou criar foi uma narrativa que não vendeu muito por conta daquilo que é a experiência que a América Latina já tem com o Ocidente e a desconfiança, né, que nós temos em todo aquilo que nós chamamos do Sul global. Mas isso foi marcado ainda mais porque o presidente Bolsonaro, que na altura era muito pró-trumpista, agora com Biden acabou afastando-se completamente e Bolsonaro veio a dizer
veio a dizer ainda que ele tinha uma ideia, disse há 3 semanas, se a memória não me trai, de como deveria ter, ele veio ter uma conversa se lhe permitisse, com o Zelensky, e ele tinha uma ideia de como solucionar o conflito da Ucrânia. Quando ele disse que não ia dizer a público, mas depois deixou ali alguma dica de como seria. Ele disse que seria uma solução, qualquer coisa como a solução do conflito das Malvinas. E como é que terminou o conflito das Malvinas em Inglaterra? É que a Argentina acabou cedendo território, né? Acabou cedendo território das Malvinas e acabou chegando ali a um acordo. E Zelensky tem ouvido isto. Eu vi uma entrevista do Zelensky na CNN, com um jornalista muito mediático, que já não me vem aqui à memória, em que era questionado o Zelensky, já algumas autoridades e nomes sonantes do Pentágono diziam que a solução do conflito ucraniano seria uma solução que passava pela cedência de território negociado. E que o Zelensky começou a dar uma narrativa de que não, nós vamos recuperar todo o território, incluindo territórios anteriores, como a Crimeia e por aí em diante. E depois disso, vamos ver que o Zelensky agora deteu e mandou investigar o chefe do Serviço de Contra-Inteligência, acusado de estar a colaborar com a Rússia, a Procuradora-Geral, também acusada de estar a colaborar com a Rússia, e mais de 600 altos funcionários do aparato de segurança e do governo ucraniano acusados de também estar a colaborar com a Rússia. E que existem alguns relatórios, isto até vi em algumas emissoras de notícias ocidentais, que existe alguma cisão entre aquilo que é o Ministério da Defesa ucraniano e o chefe de Estado-Maior-General ucraniano em termos de como melhor abordar a guerra e por aí em diante, sobre a retirada estratégica, onde alguns generais estão sendo criticados. Então, eu sinto que ele posso vaticinar que ele está a sentir um pouco de pressão daquilo que está a acontecer no campo de batalha, e o facto de não conseguir, neste momento, colher na América Latina algumas simpatias do ponto de vista do Brasil, que é um país com muito peso naquilo que é o Mercosul, pode querer, de certa forma, influenciar aquilo que são os resultados das eleições brasileiras que vão ter lugar daqui a pouco. Então, por conta disto, sinto no presidente Zelensky, porque, resumindo aquilo que falei, os fatores internos que estão a acontecer, a pressão que está a sentir, o corroído das relações entre as várias facções dentro daquilo que é a sua equipa, e aliado a esta fadiga que falou aqui muito bem o Matamulano, que está a acontecer na arena internacional, já leva ele a uma forma de desespero, porque acredito que a realidade está a bater a porta. No passado, pensou sempre que a guerra fosse mais no teatro mediático, que fosse ganhar as mentes e corações das pessoas, mas que agora, depois dos russos mudarem aquilo que é a tática de guerra, e estamos a observar grandes avanços no território para o lado russo e grandes percas para o lado ucraniano, isto de certa forma está a começar a pesar muito e está a causar este tipo de pronunciamentos, que são tiros disparados no ar, que não sei porque vai-se comentar em tempo de guerra, em tempo de crise, comentar isto sobre um líder. Na verdade era mais sensato tentar colher mais amizades possível do que tentar catalogar líderes e por aí em diante. É a minha humilde opinião. Muito obrigado. Não sei se queria ainda acrescentar alguma coisa, Matamulani? Não, de facto, dizer mesmo que isso, quer dizer, que Zelensky tem tempo para observar e ouvir o que dizem os outros líderes e da oposição também, porque não é ele quem está a comandar o teatro de guerra. Portanto, que fique bem claro isto. E mesmo a questão, falando já a questão das suspeitas de traição da pátria e por conseguinte, as deposições desse pessoal todo, não é de estranhar, porque de facto nas regiões que a Rússia vai libertando, obviamente que tem lá, há sempre lá um nicho dos serviços internos, não é? Serviços secretos. E a Rússia tem acesso não só aos documentos, como aos próprios, ao pessoal todo que faz parte desta máquina de agentes, e obtém informação vital e que faz com que a Rússia consiga com maior precisão alcançar alvos no território ucraniano. Tanto mais que um exemplo claro, isso que aconteceu depois do ataque que a Rússia fez
a Vinnytsia, né, quer dizer, uma região que está no ocidente ucraniano, em que havia lá uma reunião de alto nível, e ligada mesmo com a entrada de mercenários e por aí fora. E a Rússia atacou precisamente no dia e a hora em que a reunião ia acontecer. Portanto, isso mostrava que a Rússia tinha informação de dentro. Em suma, estamos a falar de uma Rússia pronta para Então, controlar a situação. Exatamente. Bom, ainda tratando deste assunto, tem uma nota que recebi há pouco tempo aqui, é que a Ucrânia está a usar, já não tem limite de idade de quem pode ir à guerra. Qualquer indivíduo, eu não tenho ainda como citar esta fonte, mas tudo indica que há um desespero cerrado por parte dos ucranianos. De facto, porque há dados que indicam que do exército ucraniano, os profissionais, né, os oficiais, tudo mais, só restam 10%. Portanto, e agora há uma necessidade ávida de trazer todo mundo para o campo de batalha. E por força disso até muitos acabam se entregando à Rússia, acabam rendendo-se porque não tem um espírito de combatente, não tem aquela garra e também porque não percebem porque estão a lutar. E às vezes até há em que a maior parte daqueles que se entregam até são os ucranianos provenientes da zona ocidental, quer dizer, de Lvov e por aí fora, porque aqueles nunca perceberam o outro lado ucraniano, quer dizer, o Donbass, como parte integrante da Ucrânia. Portanto, eles não percebem porque têm que ir morrer em Donbass por uma região, por uma terra que eles não se identificam. Exatamente. Portanto, há esta situação. E com uma falta de pessoal, de facto, tem que ir buscar até os pensionistas, não é? Os pensionistas. E aqui percebe-se, há mais um outro dilema que se vê, é que as armas que o Ocidente quer colocar ou vai colocando na Ucrânia precisam de pessoal treinado, profissionais, para poder manusear essas armas. Então pergunta-se de onde é que vem isto, de onde é que virá. Portanto, é um cenário mesmo, digamos, de catástrofe para aquilo que é a Ucrânia. O tempo dirá, mas os próximos tempos serão decisivos para este conflito. Muito bem. José, por favor. A Ucrânia estava a perder qualquer coisa como, segundo admitiu o Zelensky, e eu acredito que ele tinha dito figuras conservadoras, né? Porque na verdade não era importante como um líder, até os seus mentores o podem dizer, que na verdade não era importante o líder assumir-se desta forma. Estava a perder qualquer coisa como por dia para mortes e lesões que impossibilitavam os combatentes de voltarem a combate no intervalo de pelo menos 4 ou 5 meses, para perder qualquer coisa como 1000 soldados na base diária. Isso é muito para um exército. E nós temos de estimar que quando a guerra começou, a Ucrânia tinha um efetivo de 400 mil homens, mais reservistas, os quais chamou todos de mais 400 mil, ao falar de 800 mil. A Rússia mandou para a Ucrânia qualquer coisa como entre 100 mil a 150 mil homens, naquela primeira ofensiva que foi aquela do Blitzkrieg, e depois reduziu um pouco os seus contingentes e mandou cerca de 100 mil para aquela nova operação do Donbass. Os soldados russos estão muito frescos porque eles estão a usar um sistema agora que os grandes estudiosos da guerra, até por parte da NATO, estão a começar a dizer que é uma coisa que podem copiar para futuras guerras convencionais, que é uma técnica nova que eles introduziram, que é a técnica da rotação. Eles põem combatentes durante alguns dias, depois estes voltam para a linha, depois voltam a pôr mais um outro grupo de batalhões no outro dia, então tem uma rotação e tem soldados frescos. A Ucrânia agora, neste momento, não tem esta luxúria, não tem o luxo de fazer isto. Faz-me lembrar a Alemanha nos dias finais, para quem assistiu aquele filme do Hitler, o Bunker, em que até usavam miúdos de 14 anos, 13 anos, davam-lhes armas, treinavam e acontecia, por exemplo, para ir para a guerra. Mas é um problema muito grave, como bem disse o Matumulano. Nós temos o Reino Unido agora a tentar treinar 10 mil homens, temos a Alemanha a tentar treinar 10 mil homens e os Estados Unidos a tentar treinar 10 mil homens. Mas para esses homens estarem prontos para a batalha,
e poder entrar no campo de batalha de volta, vai levar qualquer coisa, como não menos do que 5 meses. E é muito tempo, tem que treinar, isto depois de treinar tem de ir à especialização, porque não pode só ter soldados de infantaria, tens de ter ali mecânicos, tens de ter pessoal de operações, homens de tática, tem de ter uma logística séria do exército, e que não poderá fazer a mudança agora. Outra coisa que o meu colega Matamulano disse aqui que é muito importante, é que vamos ver a composição da Ucrânia. Etnicamente, 30% da população é etnicamente russa, ou assume-se como etnicamente russa, segundo o censo de 2019. Depois temos a maior parte daquilo que eles chamam de Serjuk. Serjuk é uma língua que eles falam um pouco depois da região de Donbass, que é uma língua que praticamente é russo, que é uma mistura entre russo e alguns tipos de dialetos eslávicos e ucranianos está ali, mas que praticamente a língua chamada Serjuk, como bem tivemos aqui a presença do senhor embaixador da outra vez, é russo, praticamente é russo, mas um pouco com algumas pequenas distorções. E em termos de falantes, nós temos além desta composição étnica, temos o seguinte: temos 52% da população ucraniana, incluindo os 30% que se consideram também etnicamente russos. 52%, incluindo aqueles que se consideram etnicamente ucranianos, falam russo como primeira língua. 52%. Ou seja, é a maior parte da tua população. Depois temos naquelas regiões que bem falou Matamulano, de Lviv, em que temos ali a se falar ucraniano, mas com várias variantes do ucraniano. E o ucraniano também é muito próximo, portanto do russo. Então, este problema acaba trazendo um problema de mobilização. Tu tens batalhões como Azov eliminados, tu tens aqueles grupos que eram muito pró uma linha de extrema-direita, completamente eliminados agora, porque eles foram apanhados em Ratoeira, onde estavam a operar no Donbass. Então tens uma dificuldade muito grande de mobilizar uma população que fala a língua daqueles que se consideram invasores e que se identificam e vai falar a mesma língua. Depois tu vais tentar doutriná-los e treiná-los contra aquele que fala. Vamos ter, o problema vai ser linguístico para a integração e depois para poder conquistar aquilo que são as mentes dos membros efetivos que vais ter de alocar no campo de batalha. Então vai ser um desafio muito grande e por conta disto não duvido que este relatório tenha no fundo alguma veracidade, apesar de que creio que não vai ser coberto desta forma, vai ter um outro tratamento por ponto da mídia. Muito bem, temos de peixeiro outro assunto. Este, por acaso, é um dos que eu já gostava de ter já apresentado mais cedo. A Rússia admite ter atacado o porto de Odessa. Isto acontece depois deste acordo que foi mediado pela Turquia e também pelo secretário-geral, falamos sim, do António Guterres. A Rússia parece assumir, mas diz que atacou apenas bases militares em Odessa e que isto não envolve não acaba estando envolvido na exportação dos cereais, que praticamente foi este acordo dado aqui para que ajude o mundo por estar a passar esta situação caótica por conta deste conflito. Matamulano, como é que vê o posicionamento da Rússia aqui? A Rússia parece dizer sim, mas só atacamos bases militares. Então, mas é uma posição natural, quer dizer que o acordo foi para garantir, a Rússia garante, não é, a exportação, o escoamento dos cereais, mas em nenhum momento nesse acordo vinha uma cláusula que dizia que a Rússia teria restrições naquilo que é a sua operação especial. Portanto, se a Rússia achou que havia ameaças, não é, aquilo que é a sua operação especial no porto de Odessa, portanto, acabou atuando por forma a retirar esta ameaça, a neutralizá-la. Mas a infraestrutura ligada ao escoamento, transporte de cereais, está intacta. Não houve nenhum problema, não houve nenhuma infração do acordo, tanto mais que o acordo ainda não entrou em vigor. Este é um ponto. Agora, o ponto que eu gostaria de trazer aqui, mais uma vez, para recordar aos telespectadores e aos analistas, é que, de facto, esta narrativa de que a Rússia é que está a criar a crise global alimentícia, não é, quer dizer, ela é uma falácia, é falsa. Por quê? Porque
a causa dos preços elevados, da escassez de cereais, não são os cereais ucranianos, que na verdade são números que se esperam, que vamos ver o que dirão agora, digamos, o que dirá a logística, não são aqueles que se anunciam, porque, como eu tinha dito antes, o pico de exportação de cereais na Ucrânia é feito entre outubro e dezembro. Portanto, no novo ano é sempre, digamos, que são resíduos, são excedentes, digamos, são restos de coisas, que não atingem as 20 milhões de toneladas que se diz. Há dúvidas, não são minhas, quer dizer, mesmo de experts da área, que dizem que no máximo se conseguir em números reais 5 ou 7 milhões de toneladas será com muita sorte. Portanto, não há este. Então, 5, 7 milhões de toneladas no mercado global não mudam muito grande coisa. Certo. Portanto, o que é que alterou os preços no mercado global? Foram as sanções colocadas à Rússia na parte da sua logística e, digamos, serviço da venda de cereais. Tanto os bancos, não é? Correspondentes, os bancos que fazem o serviço da venda. Portanto, a Rússia foi sempre dizendo que o problema da fome no mundo tinha que ver com a impossibilidade da Rússia colocar os seus cereais no mercado. Então, o que acontece? O Ocidente lança um golpe de mestre, como tem sempre feito, ou quase sempre, que é criar esta situação do Acordo de Istambul para camuflar a retirada de sanções na logística e nos bancos russos. Portanto, ao mesmo tempo, quer dizer, agora quando se notar um incremento dos cereais no mercado, vai-se dizer que isso foi graças ao acordo obtido em Istambul, sob a égide da ONU e tudo mais. Mas não, na verdade, isto é possível porque se retirou sanções da Rússia. Portanto, o Ocidente não quer reconhecer abertamente que é obrigado a retirar sanções sobre a Rússia. Tanto mais que há um outro ponto na retirada de sanções, que a União Europeia trouxe há pouco tempo, que tem a ver com digamos, o aceitar, não é, em levar a cabo ações de manutenção de equipamento aeronáutico russo, não é? Que se recordam, a Europa tinha totalmente banido qualquer cooperação, qualquer serviço, não é? Qualquer reparação de aviões russos, mas já vieram agora dizer que, de acordo, que vão ter que fazer aquilo que é o básico que garanta a segurança das aeronaves, segundo aquilo que são as diretrizes da ICAO. Então a questão que se coloca é, quando impuseram essas sanções inicialmente, não sabiam que haviam riscos de segurança. Portanto, estão agora a retirar as sanções, estão a dar os passos, não é? Os passos para trás, mas de uma forma, digamos, à inglesa, não é? À inglesa. Então é bom que estejamos atentos a esta situação, porque ainda ir-se-ão retirar sanções mais e mais. Porquê? Porque é uma situação em que a Rússia sai vencedora, não há dúvidas, porque colocaram sanções para mudar o comportamento da Rússia. A Rússia não mudou o seu comportamento. Sim. E as sanções estão a ser retiradas. Portanto, está na cara que o Vladimir Putin é o vencedor nisto. Muito bem, eu vou terminar com o José, o tempo já nos deixa. Vou-lhe pedir também que me dê uma opinião em relação a este assunto. No mesmo discurso, Kiev dizia que se não for a escoar os cereais, a responsabilidade seria o total da Rússia. Eu vou pedir que seja um bocadinho dinâmico, o tempo já nos deixa. É assim, primeiro dizer que eu vi uma reportagem sobre como foi atacado, os locais atacados, vi a imagem, por acaso vi através da CNN, e o problema é que as bases militares e o porto civil na Ucrânia, em Odessa, estão misturados, estão intercalados. Então, mas também confirmam que nenhuma da parte civil do porto foi ferida, só a parte militar. Acredito que a Rússia estava a tentar desativar aquilo que era a capacidade militar do porto, foi a certificar-se que continuava só a parte civil e não houvesse nenhuma reativação. Número dois, acredito que houve um problema por parte da Rússia, porque o porta-voz veio dizer que não reconhecia a questão do ataque. Depois o Ministro da Defesa e o Ministro do Interior e o Ministro do Negócio Estrangeiro vieram dizer que reconheciam. Acredito que pode ter havido ali um problema de comunicação interna,
porque as figuras mais séniores admitiram, como o Ministro da Defesa e o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agora, quanto aos cereais, também é importante aqui, de forma muito breve, apontar uma coisa que foi dita aqui pelo Matumulano, que a crise não é por causa da exportação dos cereais ucranianos. Eu já disse aqui algumas vezes, a Rússia é responsável por 33,5%, portanto, um pouco mais do que um terço daquilo que é o output mundial da produção de cereais. A Ucrânia é responsável por 2,5%. 2,5% não mudam aquilo que é a questão da fome. E outra coisa que está a acontecer é a questão da fome e da produção de comida. Estava a ver na Fox News há alguns dias alguém da Associação de Produtores Americanos a dizer que não estavam conseguindo ter fertilizantes. A Rússia é responsável por output de fertilizantes no mundo. 75% de fertilizantes. A Rússia e tu vais banir isto. Fertilizantes vão dizer o quê? Por um hectare, sem fertilizantes, tu podes ter um rendimento de 1 tonelada. Se tiveres fertilizantes naquele hectare, eu não sou, perdão, os internautas não querem aqui abusar, podes talvez ter 10 vezes mais da produção. E até podes produzir em épocas que, se tiveres ali o efeito estufa, que não são épocas para a produção. Então, tu acabas reduzindo isso e acabas criando sanção. E as sanções são quais? O Lavrov esteve a dizer agora, porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, de que eles dizem que, quando esteve a falar no Egito, esteve a dizer que o Ocidente diz que não sancionou diretamente, mas sancionou a parte logística. Os portos não são permitidos receber navios russos, nem são permitidos passarem em águas internacionais. Portanto, teriam de ser escoltados sempre acompanhados de navios internacionais, de navios militares, o que criaria algum problema. Depois tem a questão aqui dos bancos, como bem falou. Então, eu saúdo aos intervenientes por começar a abrir os olhos e voltarem para trás, e ao mundo e à Rússia em especial, por não ter usado da prerrogativa desta necessidade que o mundo tem para fazer uma vingança, mas para olhar para aquilo que são as necessidades do mundo e agir em boa fé e sentar-se à sua mesa até com aquele que está a lutar consigo em campo de batalha, para permitir que exista este escoamento. Então eu louvo isso, e porque ninguém gostava de ver o mundo agora a passar por uma fome logo depois de termos saído daquilo que foram 3 anos de pandemia. Seria mesmo catástrofe. Muito bem, temos aqui ainda o assunto de Angola. Eu vou apresentá-lo mesmo, Matumulano, mas de forma breve, e também vou pedir que na mesma assim ainda também já dê também as últimas considerações. José Lourenço, assim que se diz, presidente do MPLA de Angola, apareceu esta semana a criticar a oposição por não ter prestado homenagem pela morte assim de José Eduardo Santos, ex-presidente de Angola. Por favor. Bom, está no seu direito, digamos, a oposição acha que pode assim suportar, tendo em conta aquilo que é o output, o outcome, digamos, da governação de José Eduardo Santos, mas é uma questão muito, digamos, particular, por isso dizer, individual, tem que ver com a questão da ética moral, tem que ver com o sentido do Estado. Mas como oposição, e independentemente daquilo que teria feito Eduardo Santos, podia mostrar pelo menos o sentido do Estado, porque o Angola, sim, pode ter sido prejudicada, foi prejudicada pela sua governação, houve um nepotismo exacerbado, mas teve lá as bases criadas, não é? Quer dizer, Angola não é um país que está de rastros, é um país com um potencial, não é? Mesmo em termos de quadros e por aí fora, quer dizer, que foi montado pela governação de Eduardo Santos. Então, nesta fase, portanto, aquilo que se tem, que podiam simplesmente, que não perdiam nada, prestar homenagens a um líder, um chefe de Estado que comandou o país. Portanto, muito obrigado. José, por favor. Portanto, eu acredito que Angola está a ver um momento tenso e que também é uma democracia jovem, e como também todas as democracias jovens, elas estão a crescer, e uma das coisas que acontece é que
como bem disse o Matumala, aqui o sentido de Estado, o sentido de saber estar. É preciso que nós, africanos, também aprendamos aquilo que é o saber estar, saber fazer o politicamente correto. E isto prova aquilo que eu digo, que às vezes, por isso que as mudanças políticas em África podem ser muito perturbadoras e trazer muitos problemas, porque nós temos o hábito de ver o outro do outro lado não como adversário, não como opositor, mas como adversário, como inimigo. Então, este é o tratamento que se dá, que se dá a inimigos. Então, estamos ainda não no Estado, não na vontade de construir um Estado, mas na vontade de construir a coisa para ser vista do meu lado, ou é a minha forma de ver, ou é a vossa forma de ver. Então, pelas todas, pelas malas, o Zé Eduardo Santos, sim, e a sua família dilapidaram os recursos de Angola, mas existiu em Angola um Estado, existiu em Angola um povo, uma nação, que ele conseguiu, mesmo com as várias tentativas tribalistas, ou quimbundos, umbundos, ele conseguiu manter o país unido, e o país onde vive esta oposição, e esta era uma altura de sentar e de falar daquilo que foram os seus erros. Não precisamos de falar daquilo que foi a sua glória, mas para o serviço que ele deu à nação, talvez poder falar. Mas, como eu diria, não quero ofender, somos vistos por internautas em Angola, também temos a noção, somos vistos no Brasil, e podem talvez ter uma outra forma de pensar. Esta é uma opinião que eu tenho como alguém, um observador distante da situação. Muito bem. Eu queria também que já dissesse as últimas considerações, por favor. As minhas últimas considerações têm a ver com aquilo que é os passos que o mundo está a dar. Nós temos agora crises grandes, uma crise a se aproximar muito grande, num teatro que estava muito quieto, que é o Indo-Pacífico, em que agora estão a haver questões de quase enfrentamentos militares entre a China e alguns dos países lá, que é uma coisa que nós não gostaríamos de estar a ver, que pode nos criar uma terceira guerra mundial. Havia de recomendar o livro do Mearsheimer, o livro fala das evoluções dos conflitos, mesmo naquela área do Indo-Pacífico, para que os amantes lá em casa da questão da geopolítica possam mesmo perceber e beber um pouco daquilo que são os possíveis cenários e as prováveis saídas para o final deste conflito, ou para que não possa eclodir. Muito obrigado. Matumala. Bom, também eu recomendar aqui a leitura de um material analítico da think tank norte-americana Rand Corporation, portanto, que lancei hoje também no COIS, está no canal Fungura Masso, que fala mesmo dos fatores e possibilidades do avanço de uma guerra nuclear, não é? Entre a Rússia e os Estados Unidos da América, né? O que poderia estar por aí. E também, como disse o colega, a questão da tensão em relação à questão Indo-Pacífica, quer dizer, a tal visita da Nancy Pelosi a Taiwan, e a resposta que se espera robusta, quer dizer, da China, porque está em causa uma questão de reputação chinesa. Portanto, a China não tem como não responder, mas também sabe que se responder não será com pequenos atos, né? Tanto porque o nível da pessoa que vai lá visitar, quer dizer, que é a terceira pessoa no Estado norte-americano, né? Tanto que é um confronto direto com a Força Aérea Norte-Americana. Portanto, estamos atentos a esta situação. E desejar que os telespectadores e os internautas continuem de olhos abertos, não é? Portanto, Fungura Masso. Tá? Obrigado. Muito obrigado, senhores. Está apontado o essencial da informação internacional no debate internacional. Despedimos-nos com promessas de voltar próximo sábado, à mesma hora, aqui na FTV. Votos de um bom sábado. Até para a semana.